Tiago capítulo de número 2. Tiago capítulo de número 2. Nós vamos fazer esta abordagem do versículo 1, vamos ler até o versículo 13, né? Tá bacana lendo com vocês essa escritura antes da abordagem. Apesar que eu normalmente, nas outras abordagens, vocês percebem, eu já vim fazendo abordagem. Mas a direção, no momento que eu tenho recebido, é de ler com vocês, então vamos fazê-lo, né? É bom porque aí incentiva vocês também a lerem. Vocês acham melhor o quê? Eu ler e abordar, ou eu já vim direto com a abordagem? Porque aí eu digo, ó, irmão, lê antes ou lê depois, né? Mas a gente lendo junto, eu penso que não está ruim, não. Nunca é ruim ler a palavra de Deus, né? A questão é que toma mais tempo da abordagem. E rádio, vocês sabem, tudo é cronometrado, né? Mas vamos lá. Tiago capítulo 2. Mas se quiser responder, pastor, é melhor o senhor lendo com a gente e tal. Ou então o senhor já vem direto com a abordagem. Vocês quem dizem. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a este preciosa, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus, né? Me lembrei agora, lendo essa última parte, relendo, né? Lemos isso em outros momentos. Um dia desses eu estava
ao volante e me veio ao coração exatamente este pensamento, né? Eu estou vendo agora que, graças a Deus, é algo que já estava em meu espírito, né? É algo que já estava na minha memória, e o Espírito me lembrou que o juízo será, foi mesmo assim, aleluia, o juízo será de misericórdia. O juízo, a palavra foi basicamente assim, porque no juízo Deus vai e isso é o juízo final, tá, irmão? Se bem que, preste atenção, é importante isso. Se bem que no juízo final, quem já tiver salvo já está salvo, quem tiver condenado já está condenado. No juízo final não é para ver quem ainda vai para o céu, não. O juízo final é já destinando céu e já destinando inferno, porque até agora não tem ninguém no céu propriamente dito, nem no inferno propriamente dito. Quem, à luz da Bíblia, quem partiu com Jesus está no seio de Abraão, está no paraíso. E quem partiu sem Jesus está no lugar de tormento. Por isso que é importante viver com Jesus para poder morrer com Jesus, tá? Quando Jesus vir buscar a igreja, a palavra diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados, os vivos que estão esperando Jesus serão transformados. Os que não ressuscitarem estarão aguardando o juízo final. E, infelizmente, já está condenado. Mas o juízo será revestido de misericórdia, não é? Mas vamos pensar num juízo sem ser o final. Então, para poder haver essa situação, vamos ver. Então, vamos partir aqui para Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, vamos considerar isso aqui. Porque é exatamente o que define a eternidade, é o momento da morte. Não é quando a pessoa está sendo sepultada e lá. Vamos lá. Deixa eu usar aqui como exemplo esta caneta. Não é? Vamos lá. Quem está olhando pelo Instagram vai entender melhor. Você tem uma caneta esferográfica, cada pecinha aqui tem um nome, mas eu não lembro agora. Mas a parte de acrílico transparente, que dá apoio melhor para segurarmos. Dentro dela tem outro recipiente, onde tem a tinta da caneta. É um material plástico, flexível, que tem a tinta. Vamos lá. Esse tubinho, digamos que esse tubinho seja o nosso espírito, e a tinta dentro seja o Espírito Santo, Jesus, Deus. E esse outro de plástico mais duro seja o nosso corpo. Mas vamos lá. Quem está olhando pelo Instagram vai entender melhor. Pastor, não tem uma canetinha melhor não, pastor, para dar exemplo? Até tem, mas eu peguei essa aqui que está meio sambada. Vamos lá. Ó, aqui é o corpo do ser humano. Aqui é o espírito. Pronto. Tá vendo que o espírito sai do jeito que estava dentro do corpo? Aí você tá vendo a tinta. Se tá cheia, esse tubinho tá cheio. Saiu do corpo cheio. Mas se ele tivesse vazio, sairia do corpo vazio. Entende? Assim somos nós. Se estiver o nosso espírito cheio da presença de Deus, ele vai sair cheio da presença de Deus. Mas se eu pegar esse outro aqui, ó, amarelo. Mas se ele estiver vazio, esse amarelo aqui significa vazio. Amarelou. Né? Ó, saiu vazio. Assim é que a gente vai para a eternidade. É nesse momento, é o juízo. Quando o corpo sai do espírito. Ou o espírito sai do corpo. Né? Esse momento, a pessoa já passa por um processo muito rápido. Pelo juízo. Pelo juízo divino. E nesse momento que Deus está julgando a pessoa, tudo é rápido. A justiça de Deus é rápida.
Aí você diz, mas pastor, eu estou esperando a justiça de Deus há tanto tempo, mas Deus já julgou a tua causa. Deus já julgou. Há sentenças que saem rápidas, há sentenças que demoram. Mas a tua causa, Deus já julgou. Não é? E nesse momento do juízo, voltado para essa causa da separação espírito do corpo, Deus, quando julga a pessoa, por isso que a gente não pode julgar que ninguém que morreu está perdido, e muito menos que está salvo. Você não pode dizer que está salvo, mas dizer que está perdido. Porque quando Deus julga, o olhar de Deus é diferente do homem, como diz o poeta. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, mas tu também não estaria aí. Vê que bronca. Não é? O olhar de Deus é diferente. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque Deus compreende tudo. Eu não lhe entendo, talvez ninguém lhe entenda, você não me entende, talvez ninguém me entenda, mas Deus nos entende. Deus nos entende. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas e como nós, em tudo foi tentado. Jesus não pecou, mas Jesus foi tentado em tudo. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não é? Louvado seja Deus. Olha aí. É isso mesmo. E aí ele nos compreende. Aí vai pesar, aí pesa no juízo de Deus o contexto social que você está vivendo. Não é? Pesa as tuas emoções como estão no momento daquele ato. Pesa a tua personalidade, pesa o teu temperamento, pesa a motivação. O Deus que a gente serve, irmão, ele sonda os corações, ele perscruta o nosso espírito. Porque tem atitudes e atitudes. A justiça comum, humana, considera essas coisas para agravar ou atenuar uma pena. Então tudo isso é considerável. Tudo isso Deus considera. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então uma coisa é o olhar de Deus, outra é o olhar do homem. E glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Ninguém venha dar uma de vítima diante de Deus sem ser. Ninguém venha dar uma de inocente diante de Deus sem ser. Ninguém venha querer justificar seu pecado, seu erro diante de Deus, que não cola. Não justifica. É melhor admitir que não justifica. É melhor, como o Tiago vai dizer mais na frente, calar-se diante de Deus, sentir a miséria, lamentar e chorar, converter o riso em pranto, o gozo em tristeza e humilhar-se perante o Senhor. É melhor fazer isso. É melhor dar o braço a torcer. É melhor dar a mão à palmatória. É melhor ceder para Deus e admitir, como o publicano da parábola que Jesus conta, que nem ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Faça isso. Porque diante de Deus, até calado, você está errado. Você está errado. Não adianta. Ah, mas fulano faz. Ah, mas Beltrano faz. Tudo tem nada a ver com a vida de fulano, nem com a de Beltrano. Tem a ver com a tua vida. Tu vai prestar conta a Deus dos teus atos. Das tuas escolhas. Das tuas atitudes.
A responsabilidade é pessoal, tal como a experiência. É pessoal. Não é transferível. Amém, benção? Mas Deus é misericordioso. Isso não significa que todo mundo vai ser salvo. Senão a Bíblia diria que todo mundo será salvo. Por isso que é importante que nós nos policiemos, não é? É importante que nós estejamos em alerta. A expressão bíblica, vigiemos. Vigiemos. Precisamos vigiar. A gente fala muito de oração, de oração, de oração. Mas a Bíblia fala de oração e vigília. Não é vigília de ficar acordado até meia-noite, como tem agora, a onda agora é mini vigília, né? É até bacana. Não é essa vigília de 10 da noite, de 22 horas às 5 horas da manhã do outro dia. Não é essa vigília que eu estou me referindo. É procurar pensar 1, 2, 3, 4, quantas vezes necessária for antes de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, de partir para cima, né? De fazer algo. Quando a gente não faz isso, o boleto chega, né? A cobrança chega. E só Deus para ter misericórdia. A colheita chega, né? Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Mas voltando aqui ao começo do capítulo 2. Tiago orienta os irmãos a não fazerem acepção de pessoas. É o princípio, né? Sobre essa questão do rico, do pobre, que mais uma vez aparece no texto sagrado, como eu já disse em outro momento, os assuntos bíblicos, eles são cíclicos. Os assuntos bíblicos, eles são cíclicos. Não significa que a Bíblia seja uma fonte esgotável. Não, ao contrário, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Mas quando a Bíblia fala do pobre e do rico, não é necessariamente aqui no contexto, né? Porque isso aqui o Tiago ainda usa até um exemplo do bem vestido, do anel de ouro no dedo, do bem trajado. E ele fala do outro paupérrimo, a vestimenta derrubadinha, fraquinha, né? E o de anel no dedo e o de vestimenta mais, como eu diria, luxuosa, né? De melhor qualidade, o de vestimenta mais bonita, enfim, ser o preterido e o outro pobrezinho ser desonrado. Dizer para o de veste preciosa, é a expressão que eu queria lembrar aqui no versículo 3. Tu senta aqui, benção, tu vem para cá. E aquele outro, não, pelo amor de Deus, sai daqui, vai para lá, senta-te aí, abaixo do meu estrado, ou então fica aí em pé, tu quem sabe, dá teu jeito. Tiago usa esse exemplo, né? Faz esse comparativo, nesse aspecto social. Mas na parábola, aí a gente precisa reportar-se ao contexto remoto. Na parábola de Lucas 16, e tem ali o rico e o Lázaro, a parábola de Jesus. O rico é o Dives, Lázaro é o pobre. O Lázaro, lá de Lucas 16, não é o irmão de Marta e de Maria, que Jesus ressuscita no capítulo 11 de João. O Lázaro de Lucas 16 não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscita no capítulo 11 de João. Não é o mesmo. Esse Lázaro do capítulo 16 de Lucas é um personagem fictício, porque na parábola, que é uma figura de linguagem, os personagens são fictícios.
o Lázaro lá é fictício. O Lázaro significa pobre, como Dives significa rico. E aqui Tiago faz comparação a este Dives e a este Lázaro. Para você não achar que os ricos serão condenados por serem ricos. O jovem com o qual Jesus se depara, lá nos evangelhos está registrado, que sai triste, porque Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem, segue-me. E aí ele sai triste, baixa a cabeça e sai triste. Ali é fato verídico. Aí Jesus disse que seria difícil o rico entrar no reino dos céus, mas não por ser rico, mas por o seu amor estar no dinheiro. Aí Jesus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque tem alguns pobres que são avarentos. Tem pobre pirangueiro, tem pobre avarento, tem pobre metido a besta, tem pobre soberbo, tem pobre orgulhoso, tem pobre exaltado, tem pobre que parece que não é pobre. Como tem rico financeiramente, estou falando pobre socialmente falando, economicamente falando. Como tem pobre que é educado, porque tem pessoas que acham que falta de educação é pobreza, se bem que não deixa de ser uma pobreza, falta de educação. Mas ser pobre não significa ser mal educado. Entende? Ser pobre não significa andar fedorento. Você tem que ter os que andam. Mas tem rico também que anda. Tem rico que é mal educado, tem rico que é fedorento. Enfim. Estamos falando aqui das questões sociais. Não é por ter dinheiro que a pessoa vai para o inferno e não é por não ter dinheiro que a pessoa vai para o céu. Não é. Aí eu quero reportar você exatamente para o Dives e para o Lázaro de Lucas 16, que aí o entendimento é melhor. A palavra de Deus diz, por exemplo, nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os pobres de espírito, para entender melhor. Porque o conceito secular é que pobre de espírito é aquela pessoa negativista, é aquela pessoa desmotivadora, é aquela pessoa que só tem pulsão de morte, é para baixo, é negativa, pensa em morrer, pensa em desistir da vida. Aí ele está falando é pobre de espírito. Não, isso é o conceito do mundo. À luz da Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ser pobre de espírito não é esse conceito que o mundo diz, negativo, incrédulo, para baixo, só tem pulsão de morte, pessimista, negativista. Isso é o mundo quem diz. E a gente não deve seguir o conselho do mundo, o conceito do mundo. Entende, amados? Então veja, quando você pensar em pobre à luz da Bíblia, venha para Lucas 16 e venha para Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito aqui é humilde. É o humilde. Deixa eu definir para você teologicamente o pobre de espírito à luz da Bíblia, uma teologia bíblica. Não é? O pobre de espírito é esta pessoa que, mesmo sendo socialmente e economicamente rica, é uma pessoa humana. É uma pessoa que trata seu semelhante, o seu igual, como gostaria de ser tratada. É uma pessoa da paz, é uma pessoa do altruísmo, da fraternidade, é uma pessoa da humildade, é uma pessoa que é pacificadora,
E eu já defini, à luz aqui de Mateus 5, que ser pacificador é dar o doce para não entrar na confusão e dar a doceira para sair dela. Ser pobre de espírito é ser misericordioso, é perdoar, é liberar perdão. E observe que a gente leu em Tiago, que a gente está em Tiago capítulo 2. Tudo isso vai contar para a sua relação com o divino. Porque diz a Escritura que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Entende? Então, a pobreza de espírito transcende a riqueza social e econômica. Às vezes a pessoa é abastada economicamente, socialmente, e não é pobre de espírito, mas tem outras que são. Como o outro que é um pé rapado, é aquele, a musiquinha que tinha quando eu era mais novo, eu escutava muito. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Né? O que é pobre, 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 pobre de maré, maré, maré. Mas ele é pobre de espírito também. Porém é bem-aventurado porque a ele pertence o reino dos céus. Por quê, pastor amado? Porque faz parte desse conjunto que acabamos de dizer. É tratável, tem afeição, é misericordioso, é humilde. E humildade não tem nada a ver com andar com roupa rasgada. Humildade não tem nada a ver com mau hálito, com remela no olho, com catota, com cabelo assanhado. Humildade não tem nada a ver com isso, não. Humildade tem... Eu lembro que, de vez em quando eu falo com uma pessoa, a pessoa vem com aquela mãozinha de seda. Paz do Senhor. Falando bem mansinho assim. A paz do Senhor. Ser humilde não tem nada a ver com isso, não. Ser humilde não tem nada a ver com isso. Teologicamente falando, humildade tem a ver com reconhecimento da falibilidade. Ou seja, do erro. Do erro. Humildade, aí vamos novamente para aquela parábola de Jesus, o fariseu e o publicano. Ambos foram para o monte orar. Ambos foram para o monte orar. E aí o publicano dizia: eu não sou como os demais homens pecadores. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo, eu faço esmola, não sou ladrão, e apontando para o coitado publicano. Já o publicano, disse Jesus, nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, ó Deus. Aí Jesus diz, tá aqui, ó, Lucas capítulo 18, para quem não conhece essa parábola. Lucas capítulo 18. Aí Jesus diz que destes que desceu justificado para sua casa foi o publicano. Amém? Então a humildade consiste nisso, em reconhecer a pecaminosidade. Por reconhecer a pecaminosidade, você já vai no trato com o outro, perceber que você não é melhor que o outro. E por perceber que não é melhor que o outro, você não se sente a Coca-Cola do deserto. Você não se sente, né, o rei de um olho só na terra de cego. Você não se sente. Que mais? Expressões aí simbólicas. Você não se sente né, a cocada. A cocada do deserto? Não, acho que é outra coisa que diz. Enfim, você não se acha. Porque você reconhece que, meu Deus, eu sou tão
falho quanto fulano é falho. Aí isso vai gerar na relação um tratamento diferenciado. Um tratamento diferenciado. Aí Tiago chama a atenção da acepção de pessoas. Você não pode tratar ninguém pelo que tem ou pelo que é na sociedade. Deve tratar as pessoas iguais. Deve tratar as pessoas iguais. Ter uma relação igual com as pessoas. Não é? Não fazer acepção. Porque a partir do momento em que você faz acepção, ou você está se achando melhor, ou então você está com algum interesse. E a gente não deve ter amizade por interesse e nem tratar as pessoas pelo que elas são. Senão a gente vai estar julgando as outras. E Jesus ensina em Mateus capítulo 7 para que nós não julguemos, porque com a medida que julgarmos, seremos julgados. Veja que esse contexto de Tiago capítulo 2, ele é profundo. Ele é profundo. Veja o que ele envolve. Veja como ele é dimensional. Envolve muita coisa. Envolve muita coisa. E aí Tiago chama a atenção mais uma vez para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Se fizermos assim, fazemos bem. Mas para amar o próximo como a mim mesmo, é necessário que eu tenha algo que transcende essa empatia. É necessário que eu tenha esse entendimento que o Senhor Jesus já passou nos seus ensinamentos, e o que Tiago faz é só corroborar com a fala de Jesus, com a fala de Paulo, em outros momentos. Louvado seja Deus. Vivermos no exercício da misericórdia. Vivemos no exercício da misericórdia. Ah, pastor, mas as pessoas não agem assim comigo. Não, a palavra não está mandando você agir com as pessoas como as pessoas agem com você. Ao contrário, a palavra está mandando você agir com as pessoas como você deve agir, querendo que as pessoas ajam com você. É diferente. Não é? E entenda, para concluir a abordagem desse trecho, e entenda, à luz inclusive do que Jesus ensina no capítulo 6 de Mateus, a relação sociável é termômetro da relação com o divino. É isso que Tiago está chamando para a nossa atenção aqui. Volta o apóstolo, o pastor Tiago, tratar de um assunto que Jesus falou lá atrás. Por isso que eu digo, é uma nota hermenêutica que eu quero passar para vocês. Eu estou sempre passando aqui uma notinha hermenêutica. Os assuntos bíblicos, porque os princípios de Deus são imutáveis. É importante entender isso. Os valores divinos são imutáveis. Por isso que os assuntos, as verdades bíblicas, elas são cíclicas. Está sempre voltando à tona. Numa epístola, numa carta, no evangelho, no livro histórico, no livro profético, seja ele o profeta maior, seja o profeta menor, em Apocalipse, nos livros poéticos como Salmo, Provérbios e Eclesiastes, e Cantares de Salomão. Está sempre voltando. E aqui Tiago traz mais uma vez a pauta, esta relação sociável como termômetro da relação com Deus. Você pode até estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus. Porém, jamais você vai estar bem com Deus se você não estiver bem com as pessoas. Liberando perdão, sendo misericordioso, sendo amável, sendo tratável,
sem fazer acepção de pessoas. Amém? Reveja sua vida nesse sentido, nesse aspecto. Se você conseguir fazer isso, ou pelo menos pensar em fazer, aí o que você ouviu não foi a voz de Amaro Correia nesta hora. Foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar.